Meus queridos, nós vamos meditar na palavra de Deus, nesta hora, sobre a família. Eu confesso que gosto muito de pensar na teologia, nas doutrinas. Talvez as minhas mensagens sejam evangelísticas, mas também voltadas, eu gosto muito das mensagens doutrinárias de domingo pela manhã. Mas Deus trouxe ao meu coração este texto, nesta leitura que eu estou fazendo novamente, da Bíblia, e nós vamos meditar em Gênesis, no capítulo 30, versículo 30. O tema desta mensagem, restaurando o lugar da família em nossa vida. Nós vamos ler então a palavra de Deus, Gênesis 30, versículo 30. Eu quero ler eu vou pregar sobre a parte B do versículo. Diz assim a palavra de Deus: porque o pouco que tinhas antes da minha vida foi aumentado grandemente, e o Senhor te abençoou por meu trabalho. Agora, pois, quando hei eu de trabalhar também por minha casa? Deixa eu ler o versículo que está no telão. O pouco que você possuía antes da minha chegada aumentou muito, pois o Senhor o abençoou depois que vim para cá. Parte B. Contudo, quando farei algo em favor da minha própria família? Vamos orar. Te rendemos graças, ó Deus, pelo acesso que temos à Tua palavra. Obrigado, ó Deus. Obrigado, Senhor, por esta liberdade, por nos conduzir, ó Deus, até as Escrituras. Abençoa-nos nesta hora, ó Deus, com a mensagem que o Senhor tem para a Tua igreja, para a glória do Teu nome. Em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, infelizmente a família não é um privilégio de todos. E o caos, o desequilíbrio começou lá em Gênesis. Aliás, aqui em Gênesis, com a queda do homem. E por isso, aquilo que deveria crescer ordenadamente, cresceu desordenadamente. Tanto que neste contexto que nós estamos em uma família polígama. Uma família onde o esposo tem duas mulheres. Isto faz parte do desequilíbrio trazido pelo pecado. Mas que hoje a sociedade tenta influenciar, vamos dizer aqui o lado ocidental, para este estilo de relacionamento, um relacionamento polígamo. Nós nascemos em uma família, nossos pais, nossos irmãos, crescemos nela, somos sustentados pela nossa família, o que também não é prioridade de todos. Existem pessoas que foram criadas num orfanato, que acaba se tornando uma família, mas não conforme os planos, o padrão que Deus estabeleceu para nós. Mas muitas vezes, ainda que dentro de uma família, estamos sufocados por afazeres que ofuscam a nossa própria casa. Neste contexto, estamos falando de Jacó, filho de Isaac e Rebeca, irmão gêmeo de Esaú, que, conhecendo a sua prima, Raquel, se encantou e então procurou o seu pai, Labão, querendo então se casar com ela. E a proposta foi de que ele trabalhasse por pelo menos 7 anos, como sabemos a história. Ele trabalha os 7 anos
E no dia do casamento, Labão parece que trai o acordo, entregando primeiramente a irmã de Raquel, a Lia. Porque segundo as suas palavras, naquela terra, a filha mais nova não poderia casar primeiro, então, por isso entregou Lia. E aí, então, ele diz, mas eu quero a Raquel. E então, Labão diz, então, trabalhe mais 7 anos. E aí, ele teve Raquel e Lia, né? Teve as duas. Tiveram uma grande família. Porém, o acordo foi que ele trabalhasse para Labão. E nesse trabalho, que durou aí 14 anos, a família ficou possivelmente de lado. E aí então, Jacó arruma as coisas, junta toda a família para então ir embora daquele ambiente cujo líder era o seu sogro Labão. Ele tenta sair de fininha, com medo de entristecer o sogro, mas Labão vai atrás dele. O que você está fazendo? Você pegou minhas filhas e foi embora? Aí então, esta palavra, Gênesis 30:30, porque o pouco que tinhas antes da minha vinda foi aumentando grandemente. O tanto que Jacó trabalhou, fez com que Labão também fosse próspero. E o Senhor te abençoou por meu trabalho. Agora, pois, quando hei de eu trabalhar também por minha família? Então, dentro deste contexto, nós temos lições para restaurar o lugar da família na nossa vida. E eu apresento pelo menos 3 lições. A primeira lição é que nós restauramos o lugar da família em nossa vida quando temos coragem de colocá-la em primeiro lugar. Eu não sei qual é a realidade da sua casa, o contexto da sua família, a qualidade do relacionamento que você tem vivido com seus parentes, com seus filhos, com seus pais, com seus primos, porque família não é somente os da nossa casa. Primeiramente, sim. Eu sempre digo para os jovens, você não casa somente com ela ou com ele, você casa com eles. Nós não casamos somente com aquela pessoa que nós nos apaixonamos, mas nós temos que apaixonar pela sogra, temos que apaixonar pelo sogro, temos que apaixonar por todo mundo, porque nós convivemos até que a morte nos separe deles também, porque mesmo depois da morte continuamos relacionando, né? Porque criamos laços. Como está o seu relacionamento com a sua família? A qualidade do relacionamento com seus irmãos, com seus filhos. É bem verdade que o ideal seria a nota 10, mas nem sempre é assim. Talvez seja a nota 10 com um ou com outro. Mas o que eu quero dizer é que, independente de como esteja o seu relacionamento, Deus nos criou, e o ambiente para que pudéssemos viver, que Ele preparou para nós, chama-se família. Independente da terra, do lugar, independente do período,
independente das circunstâncias de prosperidade ou de escassez, nós convivemos com a nossa família. Por isso, para colocarmos a nossa família em primeiro lugar, ou restaurar o lugar da nossa família em nossa vida, a primeira lição é que nós temos que ter coragem de colocá-la em primeiro lugar. A sua família está em primeiro lugar de fato ou somente de direito? Que é diferente. Eu estar em casa é estar presente de direito. Eu dedicar tempo para a minha família é estar presente de fato. Então nós aprendemos com Jacó que nós devemos ser ousados. Quando ele pergunta: quando farei algo em favor da minha própria família? Ele está dizendo isso aqui para o seu sogro. 14 anos de trabalho, sendo sustentado por ele, ainda que trazendo benefícios, prosperidade para as suas terras, para os seus animais. Mas ele foi ousado aqui, ele teve coragem de dizer: quando farei algo em favor da minha própria família? E ter coragem é não ter vergonha da família que tem. Ter coragem de colocar a família em primeiro lugar é amá-la, porque senão você não vai fazer isso. Você pode perceber quando você passa pelas ruas e você vê aqueles botecos, aqueles bares, sempre tem em uma das mesas uma pessoa sentada sozinha, com a cervejinha na mesa, hoje com o celular na mão, mas antigamente quando não tinha celular, ele ficava sozinho ali. Isso tem nome. Não é happy hour não, viu? Isso tem nome: fuga. Porque o lugar de realização de todo ser humano, fundamentado na palavra de Deus, é na família. E se eu não estou me realizando dentro de casa, alguma coisa precisa ser consertada. Eu preciso amar a minha família. Eu preciso amar estar com os meus filhos, com a minha esposa. Eu preciso amar aquele momento de ceia, não somente de Natal, mas proporcionarmos pelo menos um encontro mensal, bimensal. Eu preciso ter prazer em estar naquele momento. Mas o que infelizmente acontece no meio de muitas famílias é uma fuga. Pessoas que fogem da família. Minha família é um problema. Então você precisa primeiramente amar para ter coragem de colocá-la em primeiro lugar. É contribuir para a saúde familiar, relacionamento, propósito, convívio. É nossa responsabilidade. É entender que você também é parte dela e jamais abandoná-la. Pare para pensar um pouco. Aquela pessoa que nasceu dentro de um lar, seja um lar equilibrado ou desequilibrado, mas nasceu ali, foi sustentado e chega um momento, cansei, e aí vira as costas e some e deixa aquela família. Não seria isso injusto? Ah, pastor, mas você não sabe o que aconteceu lá dentro. Tá. Hoje pela manhã tivemos aqui a pastora Edmar falando sobre agressão dentro da família. Eu comecei dizendo aqui o sermão que infelizmente
A família não é privilégio de todos. E há sim marcas profundas nos corações de muitas pessoas, porque foram traídas pelas suas famílias. Eu não estou negando isso aqui. Mas Deus criou a família para nós termos prazer de estar com ela. Isso é o ideal, mas que foi ferido pelo pecado. Somos nós pecadores. Talvez a dureza do nosso coração em perdoar alguém da nossa família precisa ser entregue ao Senhor. Deus me ajude. Deus me livre, pastor, não quero isso para mim não. Eu não tenho coragem nem de falar no nome daquele meu parente, ou do meu pai, ou da minha mãe, ou do meu filho. Tamanho é a dor que eu sinto. Apresente a Deus. Quero estender aqui a mensagem da manhã da pastora Edmar. Quando a alma dói, você precisa falar no meio do caos. Conte para Deus. Conte para Deus. Isso precisa ser tratado, sabe por quê? Senão esses 2 quilos que você está carregando aí no seu ombro, virarão 20 quilos, 200 quilos, 2.000 quilos, conforme o tempo passa. E você é a pessoa que não viverá uma qualidade de vida, a vida em abundância, quem sabe, prometida para o Senhor. Deus me libertou, obrigado pela sua palavra, conhecereis a verdade vos libertará, mas naquela área não entra não, viu? Deixa guardadinho lá na despensa, deixa lá, está debaixo do tapete, não mexe lá não, não gosto, se mexer vai cheirar mal. Quem sabe seja o momento de você ter esta coragem. Para você desfrutar dos planos de Deus através da família. Então, primeira lição é esta. Quando farei algo em favor da minha própria família, tenha coragem de colocá-la em primeiro lugar. A segunda lição de Jacó para nós: restauramos o lugar da família em nossa vida quando entendemos que o primeiro objetivo do nosso trabalho é abençoá-la. Aqui um assunto interessante para os dias de hoje. Há um termo em inglês chamado workaholic. Workaholic significa vício pelo trabalho. Existem pessoas que são viciadas pelo trabalho. É diferente de você ser feliz no trabalho, você ser feliz com aquilo que você ama. E hoje, eu sou do trabalho, eu sou do mercado, na verdade, também. E hoje é possível você viver, você trabalhar com aquilo que você é apaixonado, com aquilo que você sabe. Ah, pastor Flávio, eu gosto de fazer crochê. É possível viver fazendo crochê? Sim, hoje é possível. Posso até te mostrar como depois. Por causa do advento da internet, é possível você alcançar pessoas que querem aprender crochê, e você pode criar cursos, você pode criar, e você pode chegar a essas pessoas de uma forma muito mais simples. Então é possível você viver da sua paixão. É possível você viver da sua paixão. Porém, é diferente de você ser viciado pelo trabalho, workaholic. Talvez aqui no nosso meio nós tenhamos pessoas que sejam viciadas pelo trabalho, que se realizam no trabalho. Preciso dizer, não é o trabalho a fonte de Deus para a nossa realização, mas sim a família e a sua palavra. Antes medito na lei do Senhor, antes o meu prazer, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medito de dia e de noite. O meu prazer está na palavra do Senhor, mas dentro da minha família, do convívio da minha casa. Então, quando farei algo em meu favor, quando farei algo em favor da minha família. O que Jacó está dizendo aqui? A ênfase de Jacó está
em trabalhar para a sua família. E não para trabalhar para si. Porque o seu trabalho é para abençoar a família. Agora, se você consegue um emprego, que hoje, né, tem essas... Nem todos têm a ousadia de empreender. É fato que é arriscado, e Brasil com os impostos, misericórdia. Mas você conquista um emprego, você, por alguma razão, pronto, você foi contratado, e amém por isso. Mas por que você trabalha? Para você levar o pão, ser a bênção, o canal de Deus para levar o pão de cada dia para a mesa da sua casa. É para abençoar a sua família. Aí você passa a ter mais alegria e realização aqui no trabalho. Biblicamente não é isso. Biblicamente não é esta a missão. A missão do meu trabalho é o sustento em favor da casa. Saio para trabalhar, mas eu sinto falta do meu cônjuge. Saudade dos meus filhos. Não vejo a hora de voltar para casa. Eu viajei a trabalho 2 dias, quando volto para casa, que bom que eu voltei. A gente pode ficar no melhor hotel, na cidade, para onde a gente for, mas nada se compara com o meu lar. Eu preciso me realizar dentro de casa. Senão, algo está fora dos padrões de Deus para nós em relação à nossa família. A atenção para o distanciamento familiar. A duração do meu trabalho não pode privar-me da minha família. E aqui, neste contexto, diferente lá de Mato Grosso, é comum as pessoas que trabalham na Petrobras, pelo menos assim, o que eu ouvi, né? É comum pessoas passarem 30 dias lá, né? Trabalhando e depois tem que voltar. Mas e se isso atrapalhar o meu relacionamento familiar? É preciso haver um acordo, uma sintonia, um pacto para que a família possa aceitar, caminhar junto e cumprir esse pacto. Eu não vou dizer aqui, não, está errado, não pode trabalhar assim. Não, não é isso. Mas se o trabalho estiver trazendo prejuízos para a minha família, eu preciso rever. Talvez um remanejamento de função, enfim. Mas é preciso ter discernimento para você não buscar a realização fora da sua casa, fora do seu casamento, fora do relacionamento com seus filhos. Substituir a instituição divina por qualquer CNPJ, por qualquer instituição humana. Nós temos que cuidar. Então nós restauramos o lugar da família em nossa vida quando entendemos que o primeiro objetivo do nosso trabalho é abençoá-la. E foi isso que Jacó fez. Ele queria mais tempo e espaço para prosperar em prol da sua casa. Perceba que não é a reprovação da profissão, reprovação do trabalho, reprovação da riqueza. Porque, meus irmãos, uma coisa é fato. Se você tem semente, terra, água e disposição, você vai ficar rico. Quem tem terra é assim. Eu conheço uma família lá em Mato Grosso, que na época eles ganhavam 10 mil reais por mês plantando cebolinha. Plantando cebolinha. Como que pode? É simples, é trabalho. Então é inevitável que a prosperidade venha quando nós trabalhamos. É inevitável. Ah, mas não pode ficar rico. Quem disse?
Se tem a terra, tem semente, tem a disposição, e Deus com a sua mão faz prosperar, desfrute da riqueza. Agora, a riqueza não pode substituir a família, Deus. A riqueza tem o seu lugar. A prosperidade material, ela tem o seu lugar. Agora, onde está o problema? Quando que a riqueza é um problema? Quando a minha realização está nela e não na família. Trabalhe, mas não esqueça que você tem uma casa, filhos, cônjuge. E a sua realização precisa estar nela. O meu trabalho é um canal de Deus para o pão nosso de cada dia. Teve um dia que eu visitei um senhor lá na comunidade onde eu pastoreei, plantava maracujá. Ele faltou chorar. Falou, pastor, tá aí, ó, meu pé de maracujá, meus pés de maracujá, e tá todo cheio de praga. Eu era para estar colhendo pelo menos 10 caixas de maracujá por semana, e estou colhendo uma caixa. Eu agachei, coloquei as 2 mãos no chão e orei. Falei assim, Deus, Tu és o dono da terra, e tire as pragas desta plantação, para a glória do Teu nome, para que ele entenda que Tu és Deus. Na outra semana falou, Flávio, colhi 6 caixas de maracujá. Por quê? Porque Deus fez prosperar. Mas a nossa realização não deve estar ali. A nossa alegria e o nosso prazer precisa estar na família. Terceira lição de Jacó, para restaurarmos o lugar da família em nossa vida. Nós restauramos o lugar da família em nossa vida quando chamamos a responsabilidade restauradora da família para nós. Ele diz aqui, quando farei algo em favor da minha própria família? Pastor, meu esposo é um preguiçoso. Pastor, a minha esposa não faz nada. Pastor, os meus pais são assim. Pastor, os meus filhos nem se falam, só me dá prejuízo. A palavra aqui é chamarmos a responsabilidade restauradora para nós. A responsabilidade não é do seu cônjuge, a responsabilidade é sua. A responsabilidade não é somente dos seus pais. A responsabilidade é sua. A responsabilidade não é dos seus filhos. Se está havendo prejuízo com os filhos, a responsabilidade é sua. Porque Deus instituiu dessa forma. Na família, a autoridade, pai e mãe. Filhos, sim senhor, sim senhora. Para que haja ordem, decência e ordem na instituição. Em todas as áreas da vida, nós temos uma liderança. Agora nós precisamos ser sábios. Precisamos ser dependentes de Deus. Buscar a sabedoria do Senhor, a instrução da palavra. Não sermos confundidos com as propostas deste mundo, que ferem, aliás, vão de encontro com a família. Ao encontro é a favor, né? De encontro é contra. Eles combatem a família. Eles querem acabar com a família. Mas a responsabilidade é nossa. É nossa. Por uma opção na nossa casa, já falei isso aqui, nós não temos televisão. Há 17 anos. Tem 17 anos que eu sou casado, tem 17 anos que a gente não tem TV. Nós emprestamos a televisão uma época para passar para as crianças, desenho, essas coisas, quando elas nasceram, né? E hoje, não é que a gente não assiste nada, não. Nós temos os tablets, nós temos o computador, tem o YouTube, tem a Netflix, mas nós escolhemos
como pais, nós escolhemos o que é que os nossos filhos vão ver. Hoje, nós ainda podemos fazer isso, mas eu sei que chegará a fase que isso vai ficar mais difícil. E está chegando. O meu mais velho já vai fazer mês que vem 13 anos. Mas quem decide somos nós, pais. A responsabilidade é nossa. Por isso que a responsabilidade, a missão da fidelidade a Deus, ela é árdua. Meus irmãos, nós sabemos que para permanecermos fiéis a Deus, é necessário a fidelidade a Ele. E para a fidelidade, o conhecimento da sua palavra e a disposição em obedecê-la. E é fácil? Não é. Alguém já disse que o lugar mais difícil de ser cristão é dentro da nossa própria casa. Porque é lá que a gente anda com chinelo de dedos, sem camisa, estamos à vontade, e tem hora que a gente fala o que a gente quer. Ah, deixa eu aqui. Mas lá dentro, nós temos que ser luz também. Principalmente nós, pais. E eu estou dizendo aqui, não é fácil. Não é. Eu vi uma frase, certa vez, que dizia o seguinte: pais, se seus filhos não estão te dando ouvido, não se preocupem, porque eles estão de olho em você. A responsabilidade é nossa. Então eu preciso chamar a responsabilidade para mim. Se a minha esposa está aquém, isso não deve impedir ou comprometer a minha responsabilidade, a minha missão, para que a família seja um lugar de realização. Agora, se eu estou aquém, é minha esposa quem vai, eu preciso também ter a minha iniciativa, a minha parte. E desta forma, meus irmãos, pela graça de Deus, nós estaremos no centro da vontade de Deus, conforme a sua palavra. Meus irmãos, nós não podemos cair na conversa das propostas deste mundo, de que nós podemos viver sem família, podemos viver sem os pais, ou podemos viver sem os filhos. Há um propósito de Deus, e há um tempo para o propósito de Deus debaixo da terra. Há o tempo certo para os filhos baterem as asas e ir embora. Será que seus filhos não estão querendo bater as asas antes de ter asas? Pais, discernimento. Nós não podemos, como pais, permitir isso. Por amor a eles, porque senão eles vão se machucar. O mundo aí fora, nós sabemos agora, nós adultos, nós sabemos que o mundo aí fora não é brincadeira, mas para os adolescentes, para as crianças, para os jovens, ainda é uma brincadeira. Eu posso brincar com perigo, eu posso brincar com os relacionamentos, namorar por hobby, relações sexuais fora do casamento, eu posso. Não tem discernimento ainda. Quem tem discernimento? Nós. Mediante o Espírito de Deus, fundamentado na sua palavra. Porque se nós, pais, estivermos fora do Evangelho, fora das instruções de Deus, que tem por objetivo nos dar vida, os nossos valores serão revelados a partir daquilo que eu admito, que eu permito. O que você tem permitido na sua casa? O que é inadmissível na sua casa? Isso vai revelar os seus princípios e valores. Ah, não, lá em casa faz o que quer. Cuidado. Cuidado. Que a palavra de Deus seja a lâmpada para os pés da nossa família e luz para o caminho, porque sem luz nós tropeçamos. Sem luz, nós não enxergamos o caminho. Sem luz, nós não
nos enxergamos. Podemos passar na frente de um espelho, mas não sabemos onde estamos. Mas na palavra de Deus, quando ela se acende, quando eu permito que a palavra de Deus seja o fundamento, as instruções, os princípios, os valores, então eu estou seguro, pela graça de Deus. Porque a Bíblia nos faz bem. Esta é a palavra. A Bíblia nos faz bem. Sem Bíblia, nós estamos perdidos, no sentido literal. Nós não sabemos para onde estamos indo. Agora, nós precisamos aprender. E aí entra o papel da igreja, para ajudar a ensinar. Mas não terceirize a fé da sua família para nós. Principalmente para nós pastores. Não terceirize a vida espiritual da sua casa para nós, igreja, para os líderes de ministério, embaixadores do rei, temos aqui na igreja, mensageiras do rei, temos aqui na igreja. Ah, filha, vai lá, filho, vai lá, eu te deixo ir, vai, pega um Uber e vai. O filho volta, a filha volta, e você simplesmente não procura saber o que eles aprenderam. Sabe o que é isso? Você está entregando a responsabilidade da vida espiritual dos seus filhos para a igreja. E não é isso, isso não é bíblico. A responsabilidade é nossa. A responsabilidade é nossa. Vou além. Não terceirize a responsabilidade de educar os seus filhos somente para a escola. Somente para a escola. Não faça isso. Quando nós entendemos que somos nós os responsáveis pela nossa casa, nós devemos olhar para todas as áreas da nossa família. Vida dos nossos filhos, vida dos nossos pais. Há uma filosofia de que não, os nossos pais já sabem. A Bíblia diz que quando um jovem conhece os princípios, ele é mais sábio do que os mais velhos. Então, se nós temos conhecimento da palavra, nós precisamos instruir também os nossos pais. Papai, mamãe, não é por aí. Olha aqui, ó, vem cá, olha o que a Bíblia diz. A Bíblia diz assim, assim, assim. Nós precisamos instruir, porque eles também podem estar em perigo. Então, o lugar da nossa família é em primeiro lugar. Não sozinha, mas com o Senhor e a sua palavra. Para isso, quando hei de trabalhar, preciso ter coragem de chegar para o meu sogro e falar assim, eu preciso de espaço para eu atender às necessidades da minha família. Segundo, entender que o primeiro objetivo do meu trabalho não é a minha realização. Eu não trabalho com o que eu gosto, você não precisa nem gostar. Mas o objetivo é abençoar a sua família. Privilégio trabalharmos com o que amamos. É um privilégio. Perguntaram para mim no concílio de teologia, você será um pastor que trabalhar tempo integral na igreja? Eu falei, isso é um privilégio. Porque 80% das igrejas são pequenas no Brasil. Quem me dera. E meus irmãos, é a primeira vez, tem 4 anos que eu sou pastor aqui, pela graça de Deus, e é a primeira vez que eu estou sendo sustentado integralmente. É um privilégio. Estou fazendo o que eu gosto, o que eu amo, obedecendo um chamado de Deus, e a igreja de Cristo dando condição para eu vivenciar tudo isso. É um privilégio. Agora, eu não posso fazer da minha realização pessoal o meu ministério. Ministério não está em primeiro lugar é a família. Como eu vou gerenciar, governar a igreja se eu não governar bem a minha própria casa? Diz a palavra de Deus. Então, a minha realização não deve estar no trabalho. O que não significa que o meu trabalho eu não devo ser feliz no meu trabalho. Eu preciso ser feliz. Faz bem. Mas a minha realização é na família. E terceiro, chamamos a responsabilidade restauradora da família para nós. Independente de como esteja a sua casa,
se alguém está contribuindo ou atrapalhando, chama a responsabilidade para você. Responsabilidade na família é responsabilidade espiritual, disciplinar os filhos, responsabilidade financeira, responsabilidade social, relacional. Para concluir, meus irmãos, no plano humano, em primeiro lugar, vem a nossa família. O trabalho é o caminho de Deus para o sustento da nossa família. E a minha realização pessoal deve estar na minha família. Nenhum sucesso no trabalho justifica o fracasso no lar. Talvez você tenha desistido da sua família nesta caminhada, em algum momento. Talvez você tenha desistido do seu filho, da sua filha, ou até mesmo dos seus pais. Mas neste momento eu quero orar por você. Senhor, restaure a minha família em minha vida. É você. É você. Aonde está a sua família para a sua vida? Traga de volta em nome de Jesus, se é que ela não está. Se é que ela não está em primeiro lugar. Volte para casa hoje disposto a restaurar o lugar da sua família em sua vida. Sem imposições, mas com humildade. Sem pressa, mas com continuidade. Sem passividade, mas com autoridade. Sem religiosidade, mas com integridade. Vamos orar. Obrigado, Senhor, porque o Senhor instituiu a família para nos guardar, para nos proteger, para nos alegrar, para ser uma escola diária. Obrigado porque o Senhor não nos deixou órfãos, mas nós temos os nossos pais, nós temos os nossos irmãos, seja de sangue ou não, mas nós temos uma família, pessoas próximas. Talvez haja no nosso meio, ó Deus, pessoas que, por alguma razão, no passado tenha deixado a família lá atrás e decidiu caminhar sozinha. Em nome de Jesus, ó Deus, acenda a luz para que possamos enxergar o que fazer. Que a tua instrução seja a paz no nosso coração, para vivermos a tua vontade e desfrutarmos dos teus planos para nós, juntamente com a nossa família. Se há corações entristecidos, feridos, que o Senhor possa tratar, ó Deus. Que esta semana seja uma semana de recuperação cirúrgica nos corações feridos. Se há ainda sentimentos de dores, quando o assunto é família, ó Deus, entre com a anestesia. Se há corações orgulhosos, ó Deus, quebranta-os. Quebranta-os. Para que venham na humildade sentir o sabor novamente da alegria com os seus familiares. Ó Deus, acima de tudo, o que queremos é obedecer ao Senhor. Estarmos vivendo o nosso dia a dia no lugar certo,
com os princípios verdadeiros, com as pessoas certas e para a glória do Teu nome. Pedimos estas bênçãos em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus.